Da última vez que isso aconteceu, muita gente conseguiu ganhar muito dinheiro, e agora pode estar acontecendo de novo. Mas para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O ano era 1996, e o Brasil estava saindo de uma das maiores crises econômicas da sua história. Naquela época, os preços subiam sem parar, e o dinheiro perdia valor muito mais rápido, e as pessoas corriam para gastar antes que tudo ficasse mais caro. Foi aí que surgiu o Plano Real, lançado em 1994, que conseguiu controlar essa inflação e trazer mais estabilidade para a economia. Mas ainda existia um problema. O real era uma moeda nova, e o mercado ainda não confiava totalmente nela. Para fazer o real parecer forte e confiável, o governo adotou a seguinte estratégia: manter o dólar controlado e subir muito os juros para atrair dinheiro de investidores lá de fora. Funcionava assim: quanto mais dinheiro estrangeiro entrava no Brasil, mais forte ficava o real. E quanto mais forte ficava o real, mais fácil era de controlar a inflação. Só que isso tinha um preço. Os juros ficaram altíssimos. Naquela época, a taxa Selic passou dos 25% ao ano. E pensa aqui comigo, se você deixar o seu dinheiro parado, rendendo muito, e sem fazer esforço nenhum, com menos risco, por que você ia colocar o seu dinheiro na bolsa? E foi exatamente isso que aconteceu. Quase ninguém queria investir na bolsa. Naquela época, investir em ações era algo distante da realidade do brasileiro comum. Em 1996, menos de 10% de tudo que era negociado na bolsa vinha de pessoas físicas. Ou seja, o investidor comum praticamente não existia ali. Mas é justamente nesses momentos que as grandes oportunidades começaram a aparecer. Aí veio os anos 2000 e o cenário começou a mudar. O mundo entrou em um ciclo forte de crescimento, principalmente por causa da China. A China começou a crescer muito rápido, construir cidades, estradas, fábricas e consumir cada vez mais matérias-primas. E o Brasil tinha exatamente o que o mundo precisava: soja, minério, petróleo e outras commodities. As exportações cresceram muito e começou a entrar muito dólar no país. Então a economia ficou mais forte. E quando a economia melhora, uma coisa importante acontece: os juros começam a cair. Aí o país começa a passar mais confiança. Quando o país começa a passar mais confiança, a taxa Selic começa a cair. Conforme os juros iam caindo, a renda fixa ficava menos interessante. E aí o investidor começou a olhar para outros lugares, principalmente para a bolsa. E o resultado foi claro: cada vez mais brasileiros começaram a entrar na bolsa. O número de investidores cresceu ano após ano. E junto com isso, o mercado subiu forte. O Ibovespa saiu de quase 10 mil pontos e chegou perto de 80 mil pontos em menos de 10 anos. Ou seja, quem entrou cedo conseguiu multiplicar o seu patrimônio. E tudo isso seguindo um padrão simples. Mas aí, em 2008, veio a crise mundial e os mercados despencaram. A economia desacelerou e o Brasil voltou a enfrentar problemas internos. A inflação voltou a subir, os juros subiram de novo e a renda fixa voltou a pagar muito bem. E quando acontece isso, o comportamento das pessoas muda. Elas saem da bolsa e voltam para a segurança da renda fixa. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí, a bolsa ficou vazia de novo. Menos investidores, menos interesse e os preços das ações começaram a cair. Foi um momento de muito medo e incerteza. Mas aí veio 2016 e mais uma vez o ciclo mudou. Os juros começaram a cair novamente. A inflação ficou mais controlada e o mercado voltou a ter confiança. E como sempre, o dinheiro começou a sair da renda fixa e voltar para a bolsa. E aí o resultado foi o mesmo que antes. A bolsa voltou a subir forte. Mais uma vez, quem entrou antes ganhou muito dinheiro. E aqui começa o padrão que muita gente não percebe. Quando os juros estão altos, a renda fixa fica mais atrativa. E por isso as pessoas saem da bolsa. Mas quando os juros começam a cair, a renda fixa perde força e o dinheiro volta para as ações. É um ciclo que se repete e já aconteceu várias vezes. Agora olha para o momento atual. Nos últimos anos, os juros voltaram a subir forte, a taxa Selic chegou em patamares muito altos. E isso fez a renda fixa voltar a chamar a atenção. E o resultado, muita gente saiu da bolsa de novo. Hoje, a participação do investidor comum na bolsa está em um dos níveis mais baixos da história, muito parecido com outros momentos que vieram antes de grandes altas. E agora vem a parte importante. O Banco Central já começou a cortar os juros novamente. Pode parecer pouco no começo, mas historicamente é assim que os ciclos começam. Primeiro vem um corte pequeno, depois mais cortes, e quando isso acontece, o dinheiro começa a mudar de direção. Ele sai da renda fixa e volta para a bolsa. O problema é que ninguém sabe exatamente quando essa virada vai acontecer. Ninguém consegue prever o dia exato, mas uma coisa histórica mostra claramente: quando a maioria percebe, os melhores preços já ficaram para trás, porque as maiores oportunidades aparecem justamente quando ninguém quer comprar. E esse é o ponto principal. A história do mercado mostra um padrão muito claro: juros altos afastam as pessoas da bolsa e juros em queda trazem elas de volta. Quem entende esse movimento antes da maioria pode aproveitar grandes oportunidades. A grande pergunta agora é: será que a gente está vendo esse ciclo começar mais uma vez?